Está entrando no ar, programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, estamos começando na sua TV web Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso programa Saúde Total, sempre falando sobre os 7 níveis de saúde, saúde física, espiritual, mental e muito mais. Estamos aqui novamente com Renan Turini, professor doutor Renan Turini. Hoje nós vamos falar sobre esporte paralímpico, certo? Exatamente. O que está acontecendo aqui em Jaú com essa modalidade esporte paralímpico? Primeiro, dê seu boa noite aí para os telespectadores e em seguida comente o que está acontecendo aí no esporte paralímpico aqui em Jaú. Muito bem, primeiramente boa noite para todos, né? Todos os nossos telespectadores. É um prazer retornar aqui ao programa. Ótimo. Para falar de um assunto importantíssimo. Eu creio que seja um assunto interessante, né? E que abre um horizonte bem, né, bem amplo relacionado à prática esportiva, que é certo. O mundo paralímpico, né? Certo. Eu caracterizo como mundo paralímpico, porque é toda você tem toda, né, um arranjo, todo uma forma de trabalhar no mundo paralímpico. E aqui em Jaú, né, nós temos a possibilidade agora, inclusive já agradecendo, né, o professor Bill Rinaldo Kese, certo. Né, que ele foi das pessoas que encabeçaram aí as conversas junto com o Comitê Paralímpico. O Chico Quevedo também, de Jaú, que junto com o Bill, trabalhando junto, conseguiram trazer o curso de capacitação paralímpica para Jaú. Certo. É um curso inédito na região. Né, tem a chancela do Comitê Paralímpico, né, que do Brasil, inclusive o Comitê Paralímpico do Brasil é um dos grandes expoentes, né, do esporte paralímpico no mundo. Né? Nós temos melhores resultados no esporte paralímpico, né, do que necessariamente no esporte, vou chamar aqui de não paralímpico, mas, né, enfim. Então nós temos grandes atletas aí. E na capacitação que acontece, né, em Jaú e que acaba abraçando toda a região, existe a possibilidade dos professores de educação física e também de outros profissionais que trabalham no mundo paralímpico de se envolverem com algumas modalidades que fazem parte do esporte paralímpico. Legal. E me conta uma coisa, onde está sendo esse curso? O curso está sendo no CID, né? CID. Lá no CID. O CID é uma escola lá em Jaú, escola da né? prefeitura, né? Na prefeitura. Inclusive existia uma parceria, né, do poder público com o Comitê Paralímpico. E aí esse local tem ali quadro, ginásio, né? Tem ali locais para que as atividades possam ser desenvolvidas. Certo. E aí acontece dentro de uma escola, né, uma escola pública. E como as atividades são todas chanceladas pelo Comitê Paralímpico, todos os cursos são gratuitos. Né? Então os profissionais tiveram a possibilidade de se inscrever de forma gratuita, participar de forma gratuita, ganharam ali camisetas e tal, né? Material para anotação, caneta, enfim, né? Todo o material que está sendo usado no curso também foi oferecido pelo Comitê Paralímpico. Então foi uma parceria assim, muito grande, muito forte, né? E que de forma inédita engrandece ali, né, o esporte paralímpico na região. Que legal. E quais foram as modalidades que foram abordadas nesse esporte aí paralímpico aí, nesse curso para o esporte paralímpico? Vamos lá. Algumas modalidades aqui são atletismo, né? Sei. Então existem várias categorias no esporte paralímpico, né? Então o esporte primeiro tem que ser elegível. Primeiro precisa oferecer, né, as oportunidades para todos participarem. Segundo, né, algumas modalidades elas acabam sendo subdivididas, né? Em deficiência física, né? Visual e etc. E aí nós temos o atletismo,
Tá. Temos a natação também, inclusive em Jaú nós temos uma equipe muito boa de natação, né? Até o Bill tem O Bill que é o treinador. Exatamente, tal, né? tem se dedicado bastante, dedicou a vida toda, né? Inclusive, Nós vamos trazer ele aqui, eu já combinei com ele, já encontrei com ele lá na faculdade, que ele fez ele chegou a fazer uma palestra lá na faculdade que eu estudo, né? E lá na faculdade eu cheguei para ele e falei, Bill, eu tô com um podcast e tal, sobre saúde, papapá, e fala sobre tudo isso, eu gostaria de fazer uma entrevista com você, com seus atletas, então tá marcado, tá mais ou menos combinado, só não vimos a data, mas agora já fica um pontapé inicial para esse tipo de situação. A academia dele ficou especializada nessa área, né? Praticamente. Bom, deixa eu contar um pouco, então já que a gente tocou no assunto. Vamos lá. O Bill foi meu técnico de natação. Com 10 anos de idade eu entrei para a equipe de natação e nadei até de forma competitiva até uns 18 anos mais ou menos. Sei. Então durante esse caminho todo ele foi meu técnico, né? Certo. Depois que ele foi meu técnico, a gente se encontrou de novo na academia. Eu trabalhei na academia aí anos e anos, acho que mais de 10 anos, né? Sei. Como professor de natação, entrei como estagiário, virei professor de natação. Sei. E depois eu fui coordenador da academia dele lá, né? Que legal. Então a gente tem uma história longa juntos aí. O Bill é um parceiraço. Às vezes eu brinco que é uma espécie de pai, né? Sei. A gente fica próximo, conversa, troca ideia. E é sempre muito bacana e engrandece, na verdade, as nossas carreiras e o nosso lado pessoal também, né? Então legal. É sempre bacana. E aí ele acabou trabalhando com natação, né? Para essa natação paralímpica. Então ele tem atletas ali que estão seguindo para a seleção, né? Então ele tem ali tem várias joias nas mãos, né? Então ele está mergulhado nisso. Bom, a natação paralímpica faz parte também desse leque, né? De modalidades. Nós temos o goalball. O goalball é um jogo, né? É um esporte, aliás, que é feito com uma trave. Aliás, parece um campo de futebol, só que a trave ela é bem grande. Eu não me recordo agora qual é a metragem. Talvez aqui posso estar errado, tá? Mas em torno de 12 metros, uma coisa certo. assim. E são 3 atletas sentados no chão, né? Com os olhos vendados, e a bola tem um guiso. Então ela faz um barulhinho. E esses 3 atletas, eles jogam com uma outra equipe que fica do outro lado da quadra. Tá? E aí eles têm que defender a bola com os olhos vendados pelo barulho que ela faz. Eles podem atacar e podem defender. Né? Certo. Então acho que já deu para perceber que esses ambientes tem que estar um silêncio absoluto, né? Certo. Para eles poderem fazer. Não pode ter torcida, então, né? Não pode ter torcida. Pô, com torcida já dá um melhor, né? Eu tive a oportunidade de assistir um jogo, acho que era o Brasil e Bélgica, numa coisa assim. Lá no Centro Paralímpico de São Paulo, né? E a gente foi com um grupo de alunos da faculdade. Certo. E tem que falar pra todo mundo. A hora que a gente entrou, né? O pessoal falou, nossa, que legal, né? Bacana a modalidade e tal. E começa a conversar e o pessoal, não pode falar baixo e tal. Né? E aí a gente acaba entrando no clima ali da coisa, né? né? Muito legal. É muito legal. É um ambiente que para mim, né, como profissional, foi uma experiência transformadora. Sei. Né, conhecer o esporte paralímpico, né, e me envolver um pouco com isso e tal. Então, realmente para o ser humano não tem limites. Não tem limites. A gente coloca os limites. Né? Os limites são dados pela nossa mente. Sei. É fantástico. Fantástico. É um negócio que eu acho que todo mundo deveria, né, ter a oportunidade de participar de um jogo, de participar de um esporte, de se envolver, né? Enfim, eu acredito que esse envolvimento de toda uma sociedade dentro do esporte paralímpico é o que a gente mais espera, né? Essa seria a inclusão mesmo, né? Bom, enfim, dentro também dessas modalidades a gente tem o tênis de mesa. Tênis de mesa. O tênis de mesa também. Deixa eu ver se eu me recordo qual é o mais. O tênis de mesa, o bote paralímpico. O bote paralímpico é bem bacana e é bem curioso. Como é que é esse bote paralímpico, cara? Bom, é assim, ó. O bote é uma bola, né? Certo, aquela bola, né? Eu já joguei bote, então... Eu fico exatamente, Então imagina uma pessoa cadeirante. Né? Então nós temos um cadeirante. O cadeirante, tá. Nós temos várias formas de visualizar um cadeirante, né? Você tem um cadeirante que tem uma mobilidade em membro superior maior, né?
E você tem um cadeirante que ele é um pouco mais limitado quanto à sua possibilidade de movimentos, né? E existe para todas essas vertentes, para todos esses praticantes, aliás. E esse bote paralímpico, ele coloca muitas vezes uma antena num capacete, né? E aí você tem uma pessoa que auxilia na montagem de algumas rampas. Então o atleta lá, né, ele vai falando, olha, coloca 3 peças. Então ele coloca 3 peças de rampa. Quanto maior a rampa, maior é a força, né? E aí depois ele coloca a bola nessa rampa, o cadeirante vai lá com a antena e empurra a bola na rampa. Não usa a mão? Não usa a mão. Eu achei que era cadeirante, mas com a mão. Não, é com a antena mesmo, né? Então, Caramba. Tem algumas variações. Existe, né? o bote também com cadeirante e a mão também? Existe, aí tem algumas níveis diferentes. Para prática, assim, desde que você consiga colocar no contexto, todo mundo pode jogar. Todo mundo pode jogar. Todo mundo pode, não, todo mundo deve jogar. Sim. Né? Então, no esporte paralímpico, você tem algumas possibilidades ali que são ofertadas para que todos possam jogar. Né? Inclusive, por exemplo, arremesso de peso. Né? Vocês conseguem imaginar um arremesso de peso para um cadeirante? Não deve ser fácil. Eles realmente têm uma cadeira, né? Eles ficam sentados num banco, né? E eles fazem um movimento de tronco e jogam. E arremessam, né? Sim. E arremessam. Então é muito curioso para quem não conhece, né? Como eu tive contato a primeira vez. E é muito motivador, não só para o praticante, mas para quem participa também desse ambiente. É muito legal. E vale a pena a gente se envolver, porque realmente os limites eles não existem. É muito bacana. Outra modalidade é o vôlei sentado. Vôlei sentado. Vôlei sentado, a rede é mais baixa, né? Todos os atletas ficam sentados no chão e eles jogam vôlei exatamente, né? Da posição sentado. Tem também o ciclismo. O ciclismo, ele é muitas vezes adaptado, né? Então você tem ali uma cadeira e ao invés dele pedalar, ele pode manalar, né? É até um verbo diferente, é manalar. Você faz o esforço com os membros superiores. Então, essas são as modalidades que estão tendo aí no curso, né? Do Comitê Paralímpico e que o pessoal tá frequentando aí agora e que vai dar bons frutos. Legal. Então, a ideia, na verdade, só para a gente concluir aqui, é que agora o Jaú foi contemplado com um centro, né? Então o Jaú foi contemplado com um centro paralímpico. Pera. Isso você vai falar no segundo bloco. Tá? Então vamos interromper o Renan agora, que se deixar ele vai contar tudo lá, logo de uma vez. A gente vai deixar isso para o segundo bloco. Então, pessoal, acompanha aí mais um dos nossos patrocinadores e depois nós voltamos aí com o Renan, que ele vai falar essa novidade que Jaú está se tornando um centro, um polo paralímpico, tá ok? Vai aí, nossos patrocinadores. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso. Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes. A Granja Avante é uma empresa familiar. Ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos.
com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar a qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter, assim, a sua produção própria. Hoje, nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos, até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então, a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então, essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo, nós nos tornamos referência. Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso? Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente, cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente. Chega da granja pra gente 2 cargas de ovos, com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia. Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente. Até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor. O cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Quais os 8 benefícios que comer ovos todos os dias podem trazer para a sua saúde? 8º benefício, eles ajudam seus olhos. Como eu falei, os ovos têm alguns antioxidantes, especialmente luteína e zeaxantina. Uma das consequências do envelhecimento é a piora da visão. Então, eles ajudam a neutralizar alguns dos processos degenerativos, como cataratas e degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira em pessoas com mais de 55 anos. E a gema do ovo contém luteína e zeaxantina. Então, não adianta comer apenas a clara. Você vai perder esse benefício. Além disso, os ovos são ricos em vitamina A, e a deficiência de vitamina A também pode causar cegueira. 7º benefício, os ovos podem melhorar seu cérebro. Os ovos são ricos em colina, que é um nutriente importante para seus neurônios e que a maioria das pessoas não consome o suficiente. Um ovo inteiro é uma excelente fonte de colina. Contém mais de 100 mg desses nutrientes, estando entre as fontes com maior quantidade de colina que existe. A colina é usada para construir membranas celulares e nosso cérebro e sistema nervoso precisam dela para memória, para humor, controle muscular e outras funções. Além disso, o ovo é rico em B12, que também ajuda nos seus nervos. 6º benefício, melhora sua imunidade. Os ovos são ricos em vários micronutrientes vitais de suporte imunológico, como selênio, além da vitamina B12 e vitamina D. Só para você ter uma ideia, a gema do ovo
é um dos poucos alimentos que contém naturalmente vitamina D. 2 ovos fornecem mais de 80% da ingestão diária recomendada de vitamina D. Quinto benefício, pode ajudar a perder peso. Os ovos satisfazem. Como eu falei, os ovos são repletos em proteínas de alta qualidade e como eu venho reforçando nos vídeos anteriores, as proteínas aumentam o seu metabolismo e trazem saciedade. Se você comer os ovos já no café da manhã, você se sentirá satisfeito por mais tempo, o que vai ajudar você a evitar a beliscar antes do almoço. O consumo de ovos também pode ajudar a reduzir as variações dos níveis de glicose, o que pode ter grandes benefícios para quem é pré-diabético ou diabético. Quarto benefício, ovos podem diminuir seus triglicerídeos. Comer ovos, especialmente aqueles que são enriquecidos com ômega 3, podem abaixar seus triglicerídeos. E os triglicerídeos são um tipo de gordura que pode aumentar seu risco de placas de gordura. Então, quanto mais baixos os triglicerídeos, melhor para a sua saúde. Terceiro benefício, os ovos podem reduzir seu risco de ter um derrame. Parece que um ovo diário pode diminuir seu risco, especialmente de ter um derrame hemorrágico, o AVCH. Em um estudo chinês, as pessoas que comiam ao menos um ovo por dia tinham quase 30% menos chance de morrer de AVCH do que aqueles que evitavam ovos. Segundo benefício, pode melhorar a saúde dos seus ossos. Se você tem osteopenia ou osteoporose, seria interessante você acrescentar ovos na sua dieta. As claras contêm prolina, que é precursor do colágeno, que fortalece os ossos, e as gemas podem melhorar o metabolismo ósseo, além de possuir a vitamina D, fósforo, cálcio, que podem aumentar a densidade dos seus ossos e deixar seus ossos mais duros. E primeiro benefício, os ovos podem aumentar seu HDL, colesterol bom. Voltando ao tópico do colesterol. Quem ingere 2 ou mais ovos por dia pode aumentar seu HDL, o colesterol bom, em cerca de 10%. Claro, o LDL, que é o colesterol ruim, nos 30% que são hiperrespondedores, os 2 ovos também podem aumentar o LDL. Mas tem um porém. O consumo de ovos parece alterar o padrão de partículas de LDL. De LDL pequeno e denso, que faz mal para a sua saúde, para o LDL grande, que tem menos risco de doença cardíaca. Estamos retornando aí no programa Saúde Total. Vocês viram aí o nosso patrocinador, a Granja Avante, tá? E a importância do ovo na nossa saúde. Renan, fala pra gente, conta essa novidade aí. Jaú está se tornando o quê? Na verdade, nós temos aqui no estado, né, alguns centros de referência. Certo. O que é esse centro de referência? É um local destinado para a prática de esportes paralímpicos. Né, todo chancelado, né, pelo comitê, com a possibilidade de apresentação de materiais, né, adequados para o atendimento. E, mais uma vez, né, quem teve esse acesso e quem trouxe, quem conseguiu a assinatura do pessoal responsável, até do governo federal e também do estado, foi o Bill. Né? O Bill conseguiu trazer o centro de referência para Jaú, e esse centro de referência vai abrir um leque de possibilidades que até agora, né, até hoje, não havia sido possível. Né? Então ele acaba dando a oportunidade de utilizar de um espaço para você fazer adequações para que o esporte paralímpico aconteça. Certo. Esse é um dado importante, porque não são muito poucas cidades que são contempladas, né? Embora o esporte paralímpico ele seja um expoente na prática esportiva como um todo, aqui no Brasil, principalmente com grandes resultados, nós temos uma certa dificuldade, né? Principalmente da aproximação da oferta de possibilidades e oportunidades para as pessoas com deficiência. Eu acho que esse é o grande trunfo, na verdade. Certo. Né? Você conseguir fazer com que aquela pessoa com deficiência tenha acesso a um atendimento de qualidade num lugar que é apropriado e que ela consiga, né, realmente desenvolver, se desenvolver naquele espaço. Exatamente. É um grande desafio e um passo muito importante foi dado com esse centro de referência, né? Em Jaú. Em Jaú. E onde vai ser? Não sei te falar ainda. Tá? Não tem um local definido. Eu acho que é ainda. Legal deixar pro Bill dar os detalhes aí. Bill, vamos trazer o Bill aí para conversar e falar sobre como vai ser. Tô dando essa pincelada aqui, mas ele vai saber falar exatamente detalhes, né? E esse centro ele vai englobar todos os esportes ou algumas modalidades específicas? Essa é uma pergunta que eu também não sei, tá? A te responder pontualmente. Mas eu tenho certeza que algumas modalidades já com o curso, né? Vão ter.
Por exemplo, tá? natação que é... Possivelmente, né? O bio é natação, não tem jeito. A bandeira do bio é essa daí, provavelmente, acredito que sim. Mas eu não sei exatamente porque eu não conheço o projeto, né? Certo. Eu não conheço o projeto de dentro como o bio que desenvolveu, que assinou, enfim, né? Certo. Que participou dessa tratativa toda. Tá? Mas a minha experiência com o esporte paralímpico também me deu a oportunidade de escrever agora um capítulo de um livro, né? Que ainda vai ser lançado, que é pelo Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, o CREF 4, que vai falar um pouquinho sobre o esporte paralímpico. E eu tive a felicidade de escrever sobre o profissional da educação física e o esporte paralímpico. Né? Fazer essa conexão e essa ligação entre esses dois importantes elementos quando se pensa na inclusão, né? E durante esse trabalho eu fiz algumas pesquisas e entre elas eu acabei aprendendo também, né? Que o esporte paralímpico feito de uma forma mais ampla começou na década de 60, né? Lógico, incentivado por algumas entidades que atendiam, né? Pessoas com deficiência, mais, lógico, física, né? Alguns visuais também. E algumas modalidades foram desenvolvidas até como uma forma de tratamento, né? De fazer com que aquela pessoa ela não tenha ali uma saúde mais debilitada. Entendo. E aí se desenvolveu as modalidades dos esportes, né? E aí começaram as competições e se seguiu. Então, não é uma prática tão antiga assim, ela é mais recente. E aí no Brasil, por exemplo, é curioso porque no Brasil foi desenvolvido inicialmente por cadeirantes que fizeram a modalidade de basquete de cadeira de rodas, né? Certo. Então eles desenvolveram essa prática e acabaram indo para fora, né, para fora do Brasil, para poder aprender melhor isso, ver como funciona, para depois voltar, né? Certo. E durante esse caminho, né, do desenvolvimento do esporte paralímpico, algumas barreiras apareceram, né? A gente sabe que a sociedade muitas vezes acaba, né, sendo vendada pelo preconceito. Certo. E aí alguns desenvolvimentos relacionados aos esportes, né? A reprodução de gestos esportivos na sua integralidade, né? Acabaram fazendo com que o foco fosse mais destinado ao esporte e não necessariamente ao esporte paralímpico e inclusão nesse meio do caminho. E, lógico, graças à amplitude do trabalho da educação física, do profissional de educação física, essas barreiras vêm sendo quebradas, né? Certo. Elas vêm sendo transpassadas e o profissional de educação física hoje consegue, por exemplo, por meio de um curso como esse que a gente acabou de citar, né, no bloco anterior, que esse curso acaba dando ferramentas e instrumentos para atender, né, com excelência uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, seja a necessidade que ela tenha. E isso foi um trabalho de anos, viu, Ricardo? Não foi uma coisa tão simples assim. Certo. Né? Muitas vezes a gente vê relatos, né, não sendo pontual, de uma pessoa com deficiência entrando numa sala de educação física escolar, né, uma sala entre aspas, lógico, uma quadra, né, um ambiente. E muitas vezes o profissional ainda, né, não se sente à vontade, talvez porque não tem instrumentos, não consegue entender muito bem o que ele consegue fazer com aquilo, né, com aquela situação toda. E hoje a gente já sabe que existem, né, formas diferentes de ver o esporte paralímpico, de ver a inclusão, que na verdade o esporte paralímpico é um bloco dentro do processo de inclusão. Entendi. Né? Então, a inclusão ela é muito ampla. Ele não é uma coisa assim, ele é um fim no meio. Isso, exatamente, ela é muito ampla, né? E o esporte paralímpico é um instrumento fantástico para a inclusão, fantástico, né? Eu me recordo de um dos atletas aí paralímpicos, numa conversa que eu tive com um deles, falou: olha, Renan, eu não consigo me ver sem o esporte, eu não consigo. Eu era uma pessoa antes de praticar o esporte, eu sou outra agora. O atleta paralímpico falando para mim isso. Né? Inclusive, essa conversa aconteceu nos Jogos Universitários Paralímpicos, que foram lá no Comitê Paralímpico também.
né? Então ele falou isso para mim, me marcou isso, né? E aí a gente acaba vendo que o esporte, ele não só é saúde para as pessoas, né? Não é só educação na escola, mas ele é um instrumento fantástico de inclusão, né? Bate muito com o nosso binômio aqui, né? Fantástico. Que é os 7 níveis de saúde. A saúde espiritual vai mexer com o espírito desse atleta, vai mexer com a família dele, que ele vai se sentir mais envolvido na sociedade, a parte emocional, a parte mental, a relacional dele se relacionando com as pessoas e a física também, né? Quer dizer, engloba tudo. Engloba tudo, exatamente. E é interessante porque os processos de treinamento, né? Embora tenham ali algumas modificações, né? Ele é basicamente o mesmo, né? A fisiologia, lógico que a biomecânica muda um pouco dependendo da necessidade de cada atleta, né? O para-atleta. Mas a parte fisiológica, o processo de treinamento, ele é muito similar, né? Certo. Então a gente acaba aprendendo bastante também nesse universo, viu? E eu vou falar para vocês, olha, é transformador, né? Esse lado do esporte paralímpico, ele acaba englobando todo mundo que faz parte disso. Então, não só o atleta paralímpico, mas a família dele, toda a sociedade como um todo, né? O cara se sente mais útil, mais isso, mais aquilo, e se sente incluído, né? A própria inclusão, né? Exatamente. Você vê alguma dificuldade em termos de aplicação desse processo? Qual a dificuldade do atleta paralímpico em relação ao atleta, entre aspas, que não seja paralímpico? Tem muita diferença no desenvolvimento dele como bater as metas e tudo mais, ou cada caso é um caso e cada um tem sua particularidade, mas tem ambas certas dificuldades? Como é que você apresenta isso pra gente? Na verdade, eu como profissional, eu vejo isso num contexto só, né? Tá. Atleta é atleta. Atleta é atleta, seja paralímpico. O Bill falou isso na palestra. Ele falou que ele trata os alunos dele sem frescurinha, assim, nada, vai, se joga e tal. Não fica passando a mãozinha na cabeça, né? Exatamente. Inclusive, isso é inclusão. Eu entendo dessa forma, né? Eu entendo que qualquer pessoa tem que ser tratada de forma igual. É isso, né? Então, da forma com que um atleta ele é atendido, ele é cobrado, ele tem a sua assistência, né? Ele tem ali sua orientação, um para-atleta tem também, né? Até os atletas que não fazem parte do mundo paralímpico, né? Eles também têm suas particularidades, assim como os outros. Por isso que eu entendo que esse contexto, né, ele é mais individual, né, é mais no sentido da individualidade biológica de cada atleta, sendo ele paralímpico ou não, né, do que qualquer outra coisa. Né? Então a individualidade vai inerente a cada caso, a cada desenvolvimento, a cada meta que você quer cumprir, enfim, né, e essa forma igual, essa forma, né, né, de atender a todos de forma igual, eu acho que tem que ser dada para todo mundo, independente de qualquer outro contexto que possa ter. Entendo. Muito incrível, fantástico. Me fala, você vê, de todo esse seu estudo que você fez e toda essa aplicabilidade, você vai trabalhar nessa área? Você fez só essa parte de estudo, de livro, né, Isso, capítulo de um livro. Capítulo de um livro. Você vai chegar a atuar nessa área ou você foi só esse pré-estudo, alguma coisa assim? O que você fala? Na verdade, assim, trabalho com os indivíduos, né? A pessoa com deficiência, ela é, no meu caso, tá? Ela é de contato quase que permanente, né? Por quê? Porque hoje nós temos essa possibilidade de atender pessoas com deficiência o tempo todo. Entendi. Eu, por exemplo, na minha faculdade, eu fiz o meu estágio na PAI. Tá. Né? Então eu atendia ali, junto com o pessoal da educação física, dentro da piscina da PAI. Lá tinha uma piscina e a gente fazia, né, as aulas dentro da piscina.
E passando pelos contextos, né, e trabalhando nesse sentido, na sala de musculação, por exemplo, né, eu já atendi cadeirantes lá na sala de musculação, né, já atendi pessoas com deficiência visual, né, eu já atendi síndrome de Down, então enfim, né, a carreira ela vai te oferecendo essas possibilidades de a todo tempo você se encontrar, né, com uma particularidade de uma pessoa ou outra, né? Não estou falando necessariamente da pessoa com deficiência, mas qualquer pessoa que vem buscar o nosso serviço. E a pessoa com deficiência também. Então, assim, eu me considero hoje, né, não que eu não vá trabalhar, né, a nossa carreira nos leva por caminhos, né, enfim, que a gente acaba se encontrando e se deparando com possibilidades que a educação física te oferece. E que, na verdade, a gente tem que estar preparado e estar de coração aberto para fazer acontecer todas essas atividades. Então, dentro da minha carreira, eu já tive vários trabalhos com pessoas com deficiência, né? Já tive alunos com deficiência, pessoas com deficiência na faculdade, certo, né? E, enfim, né, essa interação com todos acontece a todo momento. Então, a gente nunca fala que não vou trabalhar mais no esporte paralímpico, não vou mais aqui. Porque, na verdade, a carreira vai te levando para alguns lados que você não uma hora sabe. ou outra você vai se encontrar aí com essas pessoas todas, né? Ok, fantástico. Gente, estamos chegando ao final do programa aí. Quero agradecer bastante a sua presença, professor Dr. Renan, que mais uma vez aí trouxe um assunto super interessante, que não vai morrer aqui, porque nós vamos trazer o Bill aqui, vamos trazer a equipe dele de natação e, se possível, aí conversar com essa entidade aí que está nascendo em Jaú, trazer esse pessoal, divulgar essa coisa, acho que é muito interessante aí para a cidade, para todo mundo, né? E suas considerações finais e depois a gente vai se despedir aí do programa. Vai. Bom, como o assunto aqui é esporte paralímpico, né? Eu quero encorajar todo mundo que nos assiste, né? E que talvez possa ser, né, uma pessoa com deficiência, que se lance aí aos esportes, que se lance às atividades, que faça, né, as atividades orientadas, que cumpra com esses desafios, né, que a vida proporciona. E eu tenho certeza que a partir do movimento, a partir da possibilidade que o esporte paralímpico traz, com certeza, né, as pessoas com deficiência vão ser maiores, melhores, né? E vão ter ali um amparo emocional, um amparo físico que tanto, né, a gente almeja. É assim para todo mundo, Ricardo, é assim para todo mundo, né? Através do movimento nós conseguimos ter as recompensas mentais, né, e etc. E isso serve para todo mundo. Então, encorajem-se aí e se lancem ao esporte. Se lancem ao esporte. Com certeza. Essa é a mensagem Essa final. é a mensagem. Beleza. Pessoal do programa Saúde Total, quero agradecer a sua audiência. Fiquem com a gente para os próximos programas. Temos assuntos fantásticos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.